Pessoal, seguinte, eu botei essa aula aqui na aula de aprofundamento, mas ela não é exatamente uma questão muito profunda mesmo, né? Não é uma dificuldade tremenda. Eu coloquei aqui simplesmente porque ela é um pouco mais rara de aparecer em prova, tá? Mas se aparecer, você tem que estar pronto, né? Não vamos dar mole pro azar assim. É uma coisa muito difícil de lembrar? Na verdade não, né? Vai estar associado inclusive com uma questãozinha lá de elétrica. Se você também está fazendo o curso de elétrica, você vai ver que tem a ver. Pessoal, o que a gente vai ver hoje aqui é a associação de molas. Ou seja, você vai juntar molas, vai fazer um conjunto de molas para atingir um objetivo que uma mola só não daria conta. Tudo bem? Bom, eu tenho dois jeitos aqui, galera, de associar molas. Um deles é esse aqui, é a associação em paralelo. Professor, é porque elas ficam em paralelo uma com a outra? É, também. Mas eu queria que você associasse isso aqui também, galera, como se fosse um circuito elétrico. Para quem lembra de circuito elétrico, isso aqui seriam resistores em paralelo, ou capacitores em paralelo, ou geradores em paralelo. Enfim, os dois têm o mesmo começo, os dois têm o mesmo fim, tá? Então quando você puxa essa mola, óbvio que o efeito vai ser diferente se você puxasse uma dessas duas molas aqui. Bom, a outra forma de associar é a associação em série. Na associação em série, você emenda uma mola na outra, pode ser 2, 3, 4, 5, quantas molas você quiser, e você vai puxar aqui, o efeito vai ser diferente de você puxar uma única mola individual. Tá, mas como é que a gente faz isso aqui, Guedes? Como é que a gente resolve isso aqui? Gente, quando aparece isso aqui para você, é muito simples. Você simplesmente vai pegar isso aqui e vai transformar isso matematicamente numa mola equivalente. Ou seja, numa terceira mola imaginária que ela poderia substituir, fazer o mesmo papel dessas duas aqui. O grande lance tem a ver com a constante elástica, né? Então, se essas molas, cada uma delas tem uma constante elástica, isso aqui vai ter uma terceira. E, pessoal, não podia ser mais simples, tá? Nesse caso aqui, a constante equivalente é simplesmente a soma das constantes. Ah, professor, porque eu podia ter 2, 3, 4, 5 molas aqui? Exato. Então, quanto mais mola você vai colocando, mais duro vai ficando o sistema, mais rígido, mais difícil de deformar vai ficando o seu sistema. Por isso que naquele videozinho que eu passei para vocês na outra aula do cara lá puxando aquele aparelho, né? O cara ele começa todo empolgado com 3, 4 molas e aí ele pega aquilo ali e vê que não dá para fazer força com aquilo, ele é muito fraquinho. Aí ele vai lá e tira uma mola, depois ele tira outra mola, depois ele tira outra mola, até ficar com uma ou duas, não me lembro, para poder dar conta de esticar aquele negócio, né? Tudo bem? Então aqui, galera, quanto mais mola você coloca, mais duro fica. Professor, precisam ser constantes iguais? Não, pode ser igual, pode ser diferente, se você simplesmente vai somar. Então, claro, vamos dar um exemplo aqui meio burro, né? Se esse cara aqui tem uma constante de 6 newtons por metro e esse cara tem uma constante aqui de 3 newtons por metro, ah, é só somar, professor? É. Então é como se você estivesse trabalhando com uma única mola de 9 newtons por metro. Galera, é só fazer a soma das constantes. Não tem mistério nessa aqui. Bom, já a associação em série, essa aqui o desenho parece ser mais simples, mas o cálculo é um pouquinho mais enjoado. Mas relaxa porque eu vou te passar um macete. Eu não sei se você está estranhando, vamos aproveitar aqui esse momento. Se você lembra de elétrica, você lembra do que acontecia com os resistores em série? Ah, Guedes, os resistores em série eu pegava o resistor equivalente eu somando, né? Somava tudo lá e dava o resistor equivalente. Isso. E o que acontecia no paralelo? Quando você fazia paralelo, você usava aquela regrinha do 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, não é isso? E tinha os macetes de produto sobre soma, R sobre N. Pois é. A única diferença é que aqui está trocado. Na verdade, se você manja muito elétrica, você vai entender o que eu vou falar agora. Isso aqui equivale a uma associação de capacitores. Mas eu não vou entrar no mérito, se você não lembra, não tem problema, tá? Nesse caso aqui, se você não lembra de elétrica, deleta o que eu acabei de falar e segue aqui comigo. Povão, se eu quiser trocar essas duas molas por uma só que faça a mesma coisa, o que você vai ter que fazer aqui é o seguinte. Não é trivial, mas eu tenho um macete.
Via de regra, você teria que chegar aqui e fazer assim, ó. São duas constantes elásticas? São. Então vamos lá. A regra é essa. 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre a constante da primeira, mais 1 sobre a constante da segunda, mais papapá, no mesmo esquema, soma dos inversos. Professor, isso aqui é muito feio, isso aqui é difícil, não é? É, cara, não é exatamente um jardim florido, né? Então, tipo, a sua chance de errar isso aqui numa conta é relativamente grande numa hora de prova. Mas tem jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil. Galera, esse macete que eu vou passar funciona quando você tem pares de mola, duas molas. Se for 3 não vai funcionar, se for 3 eu já te explico como é que você faz. Quando você tem duas molas, você vai fazer o seguinte. A constante equivalente, aquela lá, vai valer o produto delas, K1 vezes K2, sobre a soma delas, K1 mais K2. É a famosa regra do produto sobre a soma. Ah, para quem lembra de elétrica, professor, é que nem eu fazia com resistor produto sobre soma? Isso. Professor, mas se eu tiver 3 molas, aí eu não posso fazer isso aqui, né? Multiplicar as 3, somar as 3? Não, não pode. Ah, mas aí o que eu faço? Simples. Você pega duas delas, aplica essa regra. Aí você pega essa mola que ficou a equivalência e faz de novo com a terceira mola. E vai fazendo isso. Ah, mas aí fica difícil. Tudo bem, você pode fazer desse jeito aqui. Eu acho que por aqui é mais fácil. Um outro jeito ainda mais fácil é quando todas as molas são iguais. Aí não faz diferença a quantidade de molas. Você pode ter 10.000 molas aqui. Desde que elas sejam iguais, olha o que acontece, galera. Olha que moleza. A constante equivalente vai ser a constante delas, porque são todas iguais, dividido pela quantidade de mola. Professor, só isso? Só isso. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso aqui, se eu tiver 10 molas de 20 newtons por metro, muito bem. Se eu tiver 10 molas de 20 newtons por metro, você vai pegar o 20 newtons por metro e vai dividir pelas 10 molas. Ah, professor, então peraí, é como se eu tivesse uma mola de 2 newtons por metro, professor? É. Mas peraí um pouquinho, me chamou a atenção um negócio. Você está dizendo então, professor, que a constante equivalente ela fica pequena? Se eu botar um monte de mola, a constante vai ficando cada vez menor? Exato, exato. Quer um exemplo bem legal? Sabe quando você era moleque, que você ia para aquela casa, o sítio, ou então na tua casa, se você é daqueles caras que recebe muita gente, que tem pilha de colchonete na tua casa? Se você pega uma pilha de colchonete, o que acontece quando você pula em um colchonete? Você já dá aquela pancada. Mas se você vai botando, empilhando os colchonetes, o que acontece quando você pula em cima deles? Você afunda pra caramba. Você afunda pra caramba, galera, porque uma série de colchonetes ali, ou colchões de mola, um em cima do outro, é uma associação de mola em série, né? Porque está uma encostada na outra direto, uma embaixo da outra. Então, a equivalência daquele conjunto acaba dando uma mola com uma constante elástica muito pequenininha. Nesse caso, significa que ela deforma muito fácil. Então, quando você senta o busanfão em cima do colchão, do lado de cima, esse seu peso vai deformar bastante, ou seja, vai afundar bastante os colchões. É um exemplo de aplicação disso aqui. Tudo bem? Tranquilo? Pessoas, mas como é que usa essa regra do produto sobre soma, Guedes? Vamos lá dar um exemplo, galera. Imagina que esse K1 aqui seja 6 newtons por metro e esse K2 seja 3 newtons por metro. Ué, vamos fazer aqui então um exemplo, ó. Produto entre eles, ó, 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. E 3 mais 6 dá 9. Ah, então isso aqui também dá 2 newtons por metro, professor? Sim, também dá 2 newtons por metro. Ah, então peraí, se eu pego uma mola de constante 6 e uma de 3, associo em série, olha o que acontece. Elas equivalem a uma pequenininha de 2.
Mas se eu boto elas em paralelo, vamos voltar aqui? Se eu boto elas em paralelo, elas passam a equivaler uma só de 3. Oh, perdão, uma só de 9. Quer dizer que elas ficam mais duras. Tudo bem? Beleza. Galera, eu vou apagar a luz aqui para a gente poder continuar esse aprofundamento e a gente vai falar agora de dinamômetro. Vamos dar um mergulho melhor nesse sistema para a gente poder entender algumas pegadinhas que tem. Ok? Aquele abraço. Até já. Vou apagar aqui. Bom, lousa apagada, galera. Agora a gente segue aqui para o finalzinho, onde a gente vai falar sobre o famoso dinamômetro, né? Que aparece aí em um monte de prova e a galera ainda cai em algumas pegadinhas que você não vai cair a partir de agora, tudo bem? Pessoal, para que serve um dinamômetro, né? A função dele, básica, é medir uma força. Ou seja, ele serve para determinar quanto de força está sendo feita numa determinada situação. Cara, a quantidade de aplicação disso é enorme. Eu vou botar aí para vocês alguns vídeos sobre medir força naqueles negócios de bater de parquinho. Já viu aquele negócio que tem uma bola assim, que você dá um soco e o negócio mede a força? Dá uma olhada. Oi, caralho, que regaço. Opa! Nossa, professor, isso aí é um dinamômetro? É, porque ele não está medindo a força do cara. Pois é, então isso é um dinamômetro. Por exemplo, para teste de esforço físico, em algumas provas de concurso público é muito comum que se faça teste de força. Dá uma olhada nesse aqui rapidinho. Este é o teste que a gente pode fazer com esse dinamômetro. Fazendo assim fica registrada a carga máxima. Viu? Cara, tem muitas aplicações. Agora, todos eles, se for um dinamômetro de mola, né? Todos eles têm um princípio que é muito básico, que é a deformação da mola. Porque, galera, se eu conheço a constante da mola, então eu sei que a deformação dela é proporcional à força que está sendo feita sobre ela. Então, olha só, pega aqui um esqueminha. O que é um dinamômetro? A estrutura dele básica, dando um raio-x nele, é assim. Ele é um tubo que contém uma mola aqui dentro, fixa, claro, né? Na ponta, um ganchinho, algum dispositivo que você use para puxar ou para empurrar a mola. Lembra que a força elástica tanto faz se é para comprimir ou se é para alongar a mola, a força é a mesma, só depende da deformação. E aqui, importante, parece bobagem, parece enfeite do desenho, mas não é. Tem uma argola aqui que é para fixar esse dinamômetro em algum lugar. Por quê, Guedes? Olha só. Quando você vem aqui, você pega uma mola, tem uma constante elástica. Se você simplesmente, para e pensa, se você simplesmente fizer uma força aqui, você concorda comigo que você simplesmente vai arrastar o dinamômetro? Quer ver? Olha, isso aqui poderia muito bem ser um dinamômetro. O que significa que se eu pegar desse lado aqui e simplesmente puxar, eu não vou ter deformação da mola, concorda comigo? Eu preciso desse lado de cá segurar para que essa força desse braço aqui consiga esticar essa mola. Então, primeira coisa que você não pode esquecer, um dinamômetro, como qualquer outra mola, ele vai ter força atuando dos dois lados. E para que a mola fique em repouso aqui, você tem que perceber que a força vai ser igual dos dois lados. Tudo bem? A força vai ser igual dos dois lados. Você poderia fazer isso pendurando isso no teto. Você poderia fazer isso chumbando isso aqui no chão para pisar em cima, mas você precisa aplicar uma força na outra ponta, senão o dinamômetro sai andando. Pessoal, olha para cá. Então, quando alguém fizer força lá, alguém ou alguma coisa vai ter que fazer uma força igual aqui para o dinamômetro não sair andando. Ah, quem que fica aqui? Como eu te disse, às vezes o teu dedo, às vezes é uma parede, às vezes é um teto, mas beleza. E como que ele diz para mim quanto é a força que eu estou fazendo? Muito bem. Esse cara, galera, aqui dentro, ele é encapsulado, tá? Num cilindrinho. E esse cilindrinho, galera, ele vem com uma escala aqui. E aí quando você puxa esse negócio, esse cilindro vai ali fora e aqui nessa escala ele vai te dizendo quanto de força aquele deslocamento, aquela deformação é capaz de produzir. Ah, professor, então, por exemplo, aqui eu poderia dizer que sei lá,
5 newtons, aqui 10 newtons, aqui 20 newtons. Isso pode ser assim? Pode. Então, quanto mais para fora você conseguir colocar esse cilindrinho azul, quer dizer que mais você está esticando a mola, mais força você está fazendo. Em nome de Jesus, você não esqueceu a força elástica, né? A força elástica é a constante da mola vezes a deformação. Então, quanto maior for a deformação, quer dizer que maior é a força. E tem dinamômetro, inclusive, galera, que ele serve, como eu já te falei, como balança. Ele vem, inclusive, com uma escala dupla. Ele pega assim, olha, 5 newtons equivale a meio quilograma, 20 newtons equivale a 2 quilogramas. Ele vem com escala dupla. Ele tanto te mostra a força quanto o equivalente em massa, né? Porque lembra, se eu me penduro num dinamômetro como esse aqui, tudo bem, isso aqui não é um dinamômetro, isso aqui é um gancho de rede, vocês sabem. Mas se eu penduro isso aqui no teto e me seguro nisso aqui vai esticar. Qual é a força que vai fazer, professor? O meu peso. O meu peso contra a força da mola. Quando der empate, você vai poder dizer, olha, a força da mola é igual ao meu peso. E aí você calculando a deformação da mola, conhecendo a constante, olha lá, sabe a deformação, conhece a constante, você sabe a força que a mola está fazendo. Nesse caso, seria uma força igual ao meu peso. Mas lembra, essa resposta sairia em newtons. Então, se você tivesse só a escala em newton, provavelmente você ficaria muito assustado. Por exemplo, eu tenho mais de 100 quilogramas, o que significa que em newtons daria mais de 1000 newtons de força. Mas aí você bota, bom, 1000 newtons de força, mas equivale a quanto? 100 quilogramas de massa. Beleza? Galera, olha só, uma pegadinha do malandro aqui para você, tá? Enem vai fazer, vários vestibulares já fizeram, FUVEST, tá? E muita gente cai. Pessoas, olha para cá. Se o Zé vem aqui e faz uma força de 100 newtons, qual vai ser a indicação do dinamômetro? Poxa vida, 100 newtons, ele não serve para medir a força do Zé? Mas vem cá, quanto que a parede, quanto que o teto, quanto que quem estiver segurando aqui vai ter que fazer para o dinamômetro não sair andando? Também 100 newtons, galera. Então, povo, presta atenção, o dinamômetro não mede, presta atenção no que eu vou falar, o dinamômetro não mede a força resultante. O que ele mede é a força que é aplicada nas duas pontas, porque se ele está em equilíbrio, significa que as duas forças são iguais. Então ele mede a força que é aplicada na mola, ele não mede a força resultante. Porque se você fosse achar que ele mede a força resultante, você teria que dizer que é zero. Concorda comigo? Ou então a soma das forças, aí teria que dar 200. Não, cara, não. Ele mede a força que proporcionou a elongação da mola, a deformação da mola. Então não cai nessa pegadinha. Eu já vi questão da FUVEST em que ele fala, olha, o Joãozinho puxa o dinamômetro lá com 100, o Pedrinho puxa aqui com 100 também. Qual é a indicação do dinamômetro? 100. Sempre vai ter força dos dois lados, galera. Não caia nessa pegadinha, por favor. Tudo bem? E galera, tem outras modalidades aqui de dinamômetro, tá? Ah, só mais uma coisa. Sabe onde é que aparece muito isso aqui? No meio de corda. Então, cara, é muito comum que ele chegue para você no exercício e fale assim, olha, tem uma corda aqui, aí ele vem, bota um cilindro aqui no meio da corda, continua a corda e diz que isso aqui é um dinamômetro. Aí o cara fala assim, determina a leitura do dinamômetro. Galera, tudo que ele quer saber é o seguinte, a leitura do dinamômetro vai medir a tensão na corda. Então é um jeito chique, né, que o cara tem de perguntar, galera, qual é o valor da tração, da tensão dessa corda? E aí não, ele dificilmente discutiria com você a questão da constante elástica, tá? Ele só vai colocar o bichinho aqui e dizer, olha, quanto que mede, quanto que indica o dinamômetro. Ele indica a tensão, a tração da corda. E aí você pode esquecer dele, faz os seus probleminhas como se fosse uma resolução normal de exercício e depois você chega lá e fala, bom, já que a tração vale, sei lá, 50 newtons, quer dizer que o dinamômetro indica 50 newtons. Tudo bem? Agora vem para cá que eu quero mostrar para você outras formas de você aplicar esse dinamômetro. Bom, uma é essa aqui, né, que é aquela balança de mala de viagem, né? Então você vem aqui,
Você segura a mala aqui em cima, vamos lembrar assim, né? A mala tem o seu próprio peso. Aí o dinamômetro vai ter que, quer dizer, no caso aqui a sua mão, né? Vai fazer uma força que tem o mesmo valor do peso. Ah, beleza. E aqui? Aqui tem um sistema de molinha com engrenagens que também é um dinamômetro que o ponteirinho indica para você qual é o peso. Só que esse aqui vai indicar em quê? Em quilograma, né? Ele não vai indicar em newton, porque isso aqui é literalmente uma balança. Ah, tá bom, professor, vamos supor então que ele indique aqui que a massa desse negócio equivale a, sei lá, 20 quilogramas. Na verdade, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o peso dessa mala é de 200 newtons, né? Então, portanto, a força que você vai ter que fazer é 200 newtons. Quer dizer que a força elástica que está esticando a mola aqui dentro é uma força de 200 newtons. Pessoal, mas você concorda comigo que você poderia simplesmente pendurar isso no teto, agarrar aqui o dedo no gancho, puxar para baixo, e aí você vai ter aqui uma indicação da força que você está fazendo? Por isso que toda balança de mola é um dinamômetro, é um medidor de força. Gente, olha aqui. Esse aqui tanto poderia ser, galera, aquele esquema que eu mostrei para você ainda agorinha, do vídeo do cara fazendo o esforço para subir, então ele bota o pé aqui para o dinamômetro não sair voando, mete as mãos aqui, puxa isso aqui para o alto e o ponteiro indica quanto de força está sendo feito. Mas o que esse desenho te lembra mais? Isso, uma balança, né? Você chega lá, bota aqui um objeto qualquer, você bota esse objeto qualquer, esse objeto, claro, ele tem um peso, e como ele está apoiado aqui, essa superfície reage à tentativa de penetração, tá lembrado? Com uma força que a gente chama de normal. Mas quem que está fazendo essa normal, Guedes? O dinamômetro, a balança, a mola. Então isso aqui, professor, ela é uma força elástica? Claro que é. Ela vem aqui do sistema de mola. Ah, professor, por isso é que se eu enfiar o dedo aqui, eu não aumento o peso do objeto. Eu não aumento o peso do objeto, mas eu aumentaria a normal. Certo? Então, por exemplo, se o Zé bota o dedão aqui e faz uma força extra, a força do Zé, a indicação da mola, quer dizer, a normal nesse caso, seria o quê? O peso do objeto que já estava ali, mais a força do Zé. E não, cara, você não aumentou o peso do negócio porque você enfiou o dedo em cima, por favor. Você simplesmente aumentou a compressão. Mas se por outro lado, o Zé fizesse uma força ao contrário, fizesse uma força para cima, então vamos apagar aqui rapidinho. Ah, vamos supor que o Zé fez uma força menor do que o peso. Sei lá, vamos botar um número aqui para ficar mais fácil para você entender. Vamos dizer que o peso desse objeto é de 10 newtons e o Zé vem aqui e faz uma força de 3 newtons. Galera, 3 newtons não tira o cara do lugar, né? O cara pesa 10. Ah, mas ele não tira do lugar, mas ele alivia a compressão na balança. Então, se ele alivia a compressão na balança, dessa vez o que vai acontecer aqui? Esquece isso aqui, porque a normal agora seria como? Seria o peso do objeto descontado a força do Zé. Ah, bom, então a balança, em vez de indicar que tem 10 newtons, indicaria 10 menos 3, 7. Se ela tiver em quilograma, ela vai dizer que o negócio pesa 700 gramas de massa. Tudo bem? Quer dizer, você botou um prato ali de 10 newtons, quer dizer, equivale a 1 quilograma, mas a balança vai indicar que tem 700. Tudo bem? Beleza. Galera, é isso. Não tem mais o que falar sobre mola. Tudo bem? Se isso aqui cair na tua prova, você tem que dar graças a Deus, porque esse tema ele é fácil. A associação de mola é raro de cair. Mas se você lembrar, se você esquecer a fórmula, lembra do esquema do colchão? Ah, então se eu boto as molas em série, quer dizer, uma em cima da outra, eu afundo pra caramba, quer dizer que isso reduz a constante elástica. Mas se eu boto uma do lado da outra, uma paralela à outra, lembra do cara fazendo o exercício. Quando o cara faz aquele exercício, quanto mais mola ele coloca, mais dura vai ficando a constante equivalente, né? Então você soma quando está em paralelo e você faz a regrinha do produto sobre soma quando está em série. Beleza? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui para a gente poder partir para os exercícios
Espero que vocês tenham entendido. Se não entender alguma coisa, como sempre, manda mensagem pra gente que a gente vai resolver as dúvidas de vocês, tá bom? Galera, até a próxima aula. Aquele abraço, tudo de bom.